Reflexão bíblica. Atos dos Apóstolos. Capítulo 9. O instrumento escolhido. Neste capítulo de Atos 9, veremos um pouco sobre a incrível mudança ocorrida na vida de Saulo e o contínuo avanço da igreja. Saulo era implacável em sua perseguição contra a igreja e estava indo em direção à cidade de Damasco para encarcerar mais cristãos. No entanto, uma intervenção divina deu um fim aos dias de perseguidor deste jovem, o direcionando para o seu real propósito de vida. A mudança de Saulo foi surpreendente e impactante tanto para os líderes judeus como para a igreja. Ao passo que o perseguidor se tornou perseguido e a igreja foi reforçada por este instrumento escolhido de Deus para continuar anunciando o nome de Jesus em toda a parte. Fique conosco e acompanhe uma análise completa deste capítulo de Atos. Este estudo pode ampliar sua visão sobre a grandeza do amor de Deus, além de incentivar você a corresponder à graça divina de maneira assertiva. Bom estudo! Contexto histórico. No estudo de Atos 8, Lucas mencionou o envolvimento de Saulo na perseguição da igreja depois do martírio de Estevão. Já neste estudo o evangelista dá uma ênfase maior para Saulo, porque além dele ser o homem ideal para concretizar os planos dos líderes judeus, ele também estava nos planos do Senhor. Saulo era jovem, destemido e desde cedo foi alimentado pela doutrina ensinada pelos líderes judeus. Então, destruir a seita do caminho, como o cristianismo era chamado pelos líderes judeus naqueles dias, era o sinônimo de proteger o judaísmo e Deus para este jovem. Saulo era tão convicto no que fazia que somente uma intervenção divina poderia mudá-lo. Tanto que a determinação dele para cumprir essa missão o fez se tornar o triunfo dos líderes judeus para apagar o nome de Jesus da história de uma vez por todas. Mas Deus tinha outros planos para Saulo e quando ele caminhava para Damasco, com o intuito de encarcerar mais cristãos, o Senhor Jesus foi encontrá-lo para mudar sua vida para sempre. A igreja e os líderes judeus ficaram perplexos diante da transformação improvável de Saulo. Visto que agora ele também era um cristão e pregava corajosamente pelo nome de Jesus. Por conta desse reforço e da dedicação dos apóstolos, a igreja encontrou tempos de paz para continuar avançando na propagação do Evangelho. A conversão de Saulo. Versículos 1 a 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E, enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E, ele caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse ao Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhes o Senhor: Levanta-te, e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens, que viajavam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Mas guiaram-no pela mão, e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu nem bebeu. O capítulo começa descrevendo minuciosamente a conversão de Saulo. Com a colaboração das sinagogas de Damasco, Saulo estava indo em direção à cidade para trazer os cristãos encontrados como prisioneiros para Jerusalém. Mas de repente, o Senhor Jesus interveio com uma forte luz e derrubou Saulo e seus acompanhantes, e em seguida, perguntou para Saulo o porquê de sua perseguição contra ele. Saulo, por sua vez,
perguntou quem era que estava falando e, assim, Jesus o respondeu e disse quais seriam os seus próximos passos. Os companheiros de Saulo ficaram pasmos, porque eles também ouviram a voz. Já Saulo, além de assustado, estava cego depois dessa experiência sobrenatural. Deixá-lo cego foi uma forma de Jesus demonstrar o seu poder para Saulo e calar a autoconfiança, razão e conhecimento da lei dele. Além disso, esse foi mais um motivo para Saulo obedecer à ordem de Jesus sem qualquer resistência. O instrumento escolhido. Versículos 10 a 16. E havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: Levanta-te, e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo, de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e colocava a sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Então, respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: Vai pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Em Damasco, Saulo ficou 3 dias em jejum, aguardando outras informações celestiais e buscando o Senhor em oração. Então o Senhor instruiu Ananias para ir visitar Saulo e contou sobre como ele já tinha revelado para Saulo que a cura da sua visão viria pela imposição de mãos do discípulo. Certamente essa era uma tarefa ingrata para Ananias, porque Saulo provocou o sofrimento de muitos irmãos da igreja e estava determinado em fazer o mesmo naquela cidade. Por isso, ele questionou o Senhor sinceramente sobre Saulo. Mas o Senhor tratou de explicar o seu propósito na vida de Saulo e como o homem que causou sofrimento aos cristãos iria sofrer pelo nome dele. Saulo era um instrumento escolhido e o desejo do Senhor era fazer proezas por meio dele. Da água para o vinho. Versículos 17 a 25. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo as suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão, e levantando-se, foi batizado. E, tendo recebido alimento, ele foi fortalecido. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo era o Filho de Deus. Mas todos os que o ouviam estavam atônitos, e diziam: Não é este o que em Jerusalém destruía os que invocavam este nome e com este intento veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era mesmo o Cristo. E, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho para matá-lo. Mas Saulo tomou conhecimento do complô, e eles vigiavam os portões de dia e de noite, para o matarem. Então, os discípulos tomaram-no de noite, e desceram-no pelo muro, dentro de um cesto. Ananias, obedecendo às ordens do Senhor, foi até o seu novo irmão na fé, Saulo. Ele contou sobre como foi enviado pelo Senhor Jesus para devolver a visão e batizá-lo no Espírito Santo, o que aconteceu poucos instantes depois disso. Desse modo, Saulo, além de ter sua visão física de volta, foi abençoado com a visão espiritual. Então ele recuperou suas forças físicas e, alimentando-se, começou a ir nas sinagogas de Damasco para pregar o Evangelho.
Em pouquíssimo tempo Saulo teve sua vida transformada da água para o vinho pelo Senhor, e alguns frutos imediatos da sua conversão foram o suficiente para deixar todos da cidade perplexos. Apesar dos comentários das pessoas, Saulo continuou se fortalecendo cada vez mais na pregação do Evangelho e provava para muitos a veracidade do Evangelho de Jesus Cristo. Em contrapartida, o principal triunfo dos judeus havia mudado de lado e todos eles estavam de acordo em matar Saulo. Mas sabendo disso, ele e os seus discípulos buscaram e encontraram uma solução para escapar da cidade. O arrependimento deve ser mais gritante do que o pecado. Versículos 26 a 30. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. Mas Barnabé, tomando-o, o trouxe aos apóstolos, e lhe declarou como ele vira o Senhor no caminho, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E estava com eles, entrando e saindo de Jerusalém. E falava ousadamente em nome do Senhor Jesus, e disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Quando souberam os irmãos, desceram a Cesareia, e o enviaram para Tarso. Depois de certo tempo, Saulo foi para Jerusalém na tentativa de reunir-se com os discípulos. Existia um receio da parte deles em relação à vida passada de Saulo e, por isso, Barnabé levou Saulo aos apóstolos para reforçar o encontro dele com Jesus e suas ações em Damasco. O arrependimento de Saulo era mais gritante do que sua vida pecaminosa, e a reação de espanto das pessoas era natural devido à grande transformação desse homem. E, como não havia argumentos para contrariar a conversão de Saulo, ele foi aceito e propagava o Evangelho corajosamente em Jerusalém. No entanto, em discussão com alguns helenistas, eles quiseram matá-lo. Dessa forma, os irmãos da igreja o enviaram para Cesareia e depois para sua cidade natal, Tarso. Naturalmente sobrenaturais. Versículos 31 a 43. Então as igrejas em toda a Judéia, e Galiléia, e Samaria tinham descanso e eram edificadas, e andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, se multiplicavam. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, ele desceu também aos santos que habitavam em Lida. E ali ele encontrou um certo homem chamado Enéas, o qual era mantido 8 anos em sua cama, e estava doente de paralisia. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e faze a tua cama. E imediatamente ele se levantou. E todos os que habitaram em Lida e Sarona viram-no, e se converteram ao Senhor. Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Dorcas. Esta mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que ela ficou enferma e morreu, e, tendo-a lavado, a colocaram em um quarto alto. E, como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo que ele não demorasse em vir ter com eles. E, levantando-se Pedro, foi com eles. Quando ele chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas estavam de pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou-se e orou, e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os seus olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe sua mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. E isto foi conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E aconteceu que ele permaneceu muitos dias em Jope, com um certo Simão, curtidor. Depois de contar em detalhes a conversão de Saulo, o evangelista Lucas tratou de frisar o período de paz e crescimento alcançado pela igreja.
Os cristãos, pela coragem proveniente do Espírito Santo e temor ao Senhor, eram naturalmente sobrenaturais. Dessa forma, situações como a cura de Enéas e da ressurreição de Dorcas eram cada vez mais comuns. Inclusive, estes milagres lembram muito dos feitos pelo Mestre Jesus, a cura do paralítico de Betesda, João 5 versículos 1 a 8, e a ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5 versículos 21 a 43. Dando ênfase para a seguinte fala de Jesus: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores. Além disso, os milagres convenciam inúmeras pessoas e o crescimento da igreja era natural. Estar em Deus e no centro de sua vontade garante a bênção dele para a sua vida. O Pai sempre dá coisas boas para os seus filhos obedientes e o crescimento deles acaba se tornando inevitável. Conclusão. Por fim, o estudo de Atos 9 é importante para lembrarmos de uma coisa: o maior milagre feito pelo Senhor é transformar a vida de alguém. Uma mudança tão radical de Saulo era inimaginável para qualquer um que o conhecia ou que tinha ouvido falar dele. Contudo, o Senhor mudou completamente a direção da vida dele e fez ele viver extraordinário. Assim também, Enéas talvez pensasse que jamais iria sair da cama novamente, e para os parentes de Dorcas, só restava lembranças de uma serva do Senhor. Mas Deus, pelo seu grande amor, devolveu a alegria para aqueles rostos através dos seus servos. O apóstolo Pedro foi solicitado pelo Senhor para ir a Cesareia e cumprir a vontade dele, como pode-se ver no estudo de Atos 10. Deus também usou Filipe, como vimos no estudo anterior, e começou a usar Paulo, como você acabou de ver nesta leitura. No entanto, com quem o Senhor pode contar neste tempo para propagar o Evangelho? Esteja ciente que Ele conta conosco para que transformações como essas vistas neste estudo possam ocorrer na vida de mais e mais pessoas. Então, posicione-se, porque é neste tempo que o Senhor quer usar você. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.